Olá! Muito boa noite para você. Vamos esperar aqui o pessoal entrar na live. Atrasei uns minutinhos, confesso, né, pessoal? Faz parte. Antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Então, muito boa noite para você que tá entrando aqui na live. Você que estiver vendo esse vídeo gravado, depois não esquece de curtir. E você que está vendo aqui ao vivo, já compartilha, já envia aí, já manda para as amigas, para elas curtirem também a live, tá? Hoje um tema muito importante, que é como lidar com o desequilíbrio de colegas de trabalho. Com certeza, ou você já quase abandonou o emprego, ou você teve algum conhecido amigo que fez isso, ou que quase fez, né? Muitas vezes, assim, a gente não sabe lidar direito com essas situações, a gente acaba misturando tudo, confundindo tudo e fazendo da nossa carreira um caos por causa de alguém. Então, assim, ó, vamos começar já, que eu tô animada, acabei de chegar em casa, acabei de entrar aqui para falar sobre esse assunto, que é muito importante. E para falar sobre esse assunto, eu quero começar primeiro falando sobre a responsabilidade da sua carreira, da sua vida corporativa aí, né? A gente tem que assumir o papel de responsável pela nossa carreira. Então, falando de amizades, relações no trabalho, eu vou me aprofundar isso daqui a pouquinho, mas antes é primordial que você tenha isso na cabeça. A responsabilidade da sua vida corporativa, do seu andamento no trabalho, do seu crescimento, das suas conquistas, é sua. Então, a gente não pode colocar essa responsabilidade na mão, né, de um colega de trabalho, de um amigo, enfim, só porque a gente acha, só porque a gente considera essa pessoa, só porque a gente pensa assim, não, é meu amigo, sabe? Eu briguei com ele, nunca mais vou me dar bem aqui no trabalho. Não, calma. A responsabilidade da sua carreira é sua, então não vamos confundir aí as coisas, tá? Então, assim, vamos falar sobre relações no trabalho. Numa vida corporativa, tá, gente? Numa empresa, falando de uma empresa, nós temos 4 opções de relações no trabalho. 4 opções. Uma, o colega, né, que você está se relacionando é o seu chefe, ou está acima de você. Segundo, o colega que você está se relacionando é o seu par. Então, tipo, ele tá na mesma linha que você. Tem o seu chefe e tem os pares, né? Os pares ali que você troca informações, troca experiências, conversa, enfim. Ou até mesmo que nem são da tua linhagem exatamente, mas são as pessoas que fazem ali o seu trabalho fluir, né? Que acaba dando um andamento para sua atividade. Terceiro, as relações são com subordinados seus. Você é um líder, de equipe e você está se relacionando com o seu subordinado. Ou, quarta opção, é só alguém da empresa. Não é seu chefe, não é seu par, não interfere no seu trabalho, não é seu subordinado, é alguém que está ali na empresa e que é um colega de trabalho, né? Então vamos pensar assim, quem são as pessoas que interferem de fato na sua produtividade? Quando a gente pensa assim, essa relação, ela interfere na minha produtividade? Se a resposta for não, tipo assim, eu trabalho na parte operacional e essa pessoa é da parte financeira, a gente não tem relação dentro da empresa, ela não faz parte do meu ciclo, assim, o trabalho dela é um trabalho, o meu é outro, a gente almoça junto. Se a resposta for não interfere no meu trabalho, se vocês são de ciclos totalmente diferentes, para de se preocupar com a instabilidade dessa pessoa. Você está se preocupando como amiga e não como profissional. Então, assim, a pessoa não tá ali, né? Essa é a quarta opção. Ela não faz parte do seu ciclo, ela está em uma outra linhagem, em uma outra atividade. Não tem por que se preocupar, não tem por que ficar
gastando tempo, investindo tempo ali numa conversa, em escutar, em explicar, porque a pessoa não está interferindo de fato na sua atividade. Ou seja, você vai chegar na empresa, você vai ter um desempenho bom e você vai seguir a sua carreira tranquilamente. Camila, mas todo dia eu chego, todo mundo se dá bom dia e essa pessoa, né, que é essa quarta opção, não dá bom dia pra ninguém, não gosta de ninguém, não quer falar com ninguém, a pessoa não tá nem aí pra vida, acaba quebrando o clima de todo mundo e tá difícil de lidar. Quem tem que ver isso, resolver isso, é o chefe que está acima, tá, gente? A gente, na empresa, presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante. Às vezes, numa empresa, a gente, por ter relações com amigos, com colegas de trabalho, nós pegamos responsabilidades que não são nossas e assumimos esse papel de responsável por aquilo ali. E o que acontece quando a gente assume um papel que não é nosso? A pessoa com quem a gente está lidando não vai estar nos enxergando como um líder, como um chefe. Nós vamos nos frustrar e toda a energia envolvida nessa questão, ela foi desperdiçada. Porque a gente vai querer dar um conselho, a gente vai querer mentorar aquela pessoa mesmo. Olha, não faz isso e etc. E a pessoa não vai dar a importância que ela precisa dar para aquela situação. Porque você não tá na mesma linhagem, você não é par, você não é chefe, você não tá como subordinado, você tá só ali junto. Então, a frustração, ela vem, e aí vem como formato de decepção. E aí a gente mistura todas as emoções, porque a gente tá se decepcionando com aquele amigo que a gente queria ajudar, e aí a gente vai ficar numa vibe ruim, a nossa entrega vai diminuir e a nossa produtividade, consequentemente, vai ser afetada. E aí, no início da live, eu falei assim, olha, se é essa quarta opção, se é uma pessoa que não tem a ver, não tem por que atingir, né, interferir na sua produção, na sua produtividade. E se você vai tentar assumir um papel que não é seu, no final, muito provavelmente, vai acabar se interferindo na sua produtividade. O que era totalmente desnecessário virou um problema para você, entende? Então, a gente tem que entender assim, estamos na empresa, somos uma equipe, estou vendo um colega de trabalho com algum problema, temos que fazer o quê? Levantar a mão, chamar o nosso chefe, o nosso líder, chamar a gerência ali que cuida daquelas pessoas, falar assim, olha, é o seguinte, fulano está tendo um problema, se você puder resolver, porque não está cumprimentando as equipes, a gente está achando que essa pessoa está com algum problema, etc. E aí a gente espera que o líder da pessoa vá agir e não a gente assume uma responsabilidade que não é nossa, tá? Mas aí a gente vem para as outras 3 relações, né? Que são as mais complexas. Por exemplo, vou começar pelo chefe. Meu chefe é muito instável. Camila, meu chefe é totalmente desequilibrado. Um dia tá muito feliz, um dia tá muito bravo. A gente nunca sabe o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo. Esse chefe, assim, ó, a gente não sabe como lidar com ele. Eu não sei, eu não consigo pedir algo porque eu não sei se ele vai brigar. Eu não consigo falar algo, desabafar, pedir ajuda, porque ele é totalmente instável. Como que eu vou lidar com esse chefe? A melhor estratégia de conversar com um chefe que é instável, assim, que você não sabe o que esperar dele, é sempre assumir o papel de liderado, porque quando a gente vê que alguma pessoa tá instável, a gente tá vendo assim, tá faltando um controle emocional aí, etc. E se você tá assistindo essa live, com certeza você tá buscando o seu desenvolvimento, certo? E aí é muito fácil, e aí cuidem com essa autossabotagem, tá? Da gente se achar superior àquela pessoa. E nós buscamos nosso desenvolvimento não para nos tornar superior que alguém, mas pra gente saber lidar melhor com alguma situação, certo? Então, meu chefe tá desequilibrado. Primeira coisa, não pense que você é superior, que você vai chegar lá falando assim, olha, eu sei que você tá meio doido aí, mas faz isso aqui que eu tô dizendo, sabe? Não vai por esse caminho, porque provavelmente você vai acabar tendo uma frustração de novo que vai interferir no seu rendimento. Então, eu mesma, contando uma história minha, né?
Uma vez eu cheguei, ele não era desequilibrado nem nada disso, mas eu cheguei para um chefe querendo falar assim, cara, como que você não tá vendo essa situação? Tá toda a empresa vendo a situação, todo mundo tá sofrendo com isso, você não toma ação, você não tá fazendo nada, você precisa saber o que tá acontecendo na tua empresa, você é diretor. E aí sabe o que eu escutei dele? Que eu estava sendo desequilibrada, que eu estava sendo insubordinada. E de fato eu tava. Hoje eu analiso aquela situação, eu vejo que eu usei da pior estratégia possível. Eu usei um tom arrogante para falar com a pessoa, né? E numa relação entre você e seu chefe, esse tom de arrogância, a gente não gosta que quando o chefe vem falar com a gente, ele seja arrogante. Então, nunca chegue num tom de arrogância para falar com o seu... com ninguém, né, na verdade. Tô falando do chefe, mas assim, esse tom arrogante que às vezes a gente impõe num chefe numa situação difícil é uma estratégia muito ruim. Então, Camila, como que eu vou perguntar? Como que eu vou passar pro chefe e falar assim, olha, não dá pra você chegar todo dia, tirar 3 horas de almoço todo dia porque isso tá interferindo no meu trabalho. Não tem como você chegar e não falar com ninguém porque a gente precisa todos os dias de uma assinatura sua, enfim. Como que você vai lidar com esse chefe instável? Você vai chegar no seu papel de subordinado pedindo uma solução. Você vai expor e falar assim, olha, é o seguinte, eu preciso dessa assinatura todos os dias. Eu vi ali que entre meio-dia e 2 horas não tá dando certo. Será que tem como ser de manhã ou à tarde? O que você pensa sobre isso? E aí você vai estar dando pro seu chefe o seu problema, 2 sugestões de solução e vai estar esperando a resposta dele. Então, assim, você vai estar mostrando respeito, né? Nessa conversa, nessa linha. Isso é muito importante numa relação de trabalho, tá, gente? Então, o meu chefe, ele tem problemas, etc. Você sempre vai perguntar, você sempre vai pedir uma solução para ele, assim. Meu caro, como é que eu posso fazer para manter essa produtividade mesmo com você fora da empresa? Ou assim, olha, a equipe reparou que a gente tá tomando um cafezinho ali de 5 minutos no início do turno. Participa com a gente, vem participar junto. O que você acha sobre isso? E aí a gente vai dando aqueles estalos na cabeça, né, do nosso gestor, sem desrespeitar. Então, assim, quem aqui que tá assistindo essa live já passou por ter um chefe autoritário, chato, difícil de lidar, desequilibrado e complicado? Quero que responda aí com um coraçãozinho, ou fale eu, ou dê um sinal aí pra mim, pra eu saber que acontece, viu, gente? Acontece muito, e a gente sempre pensa assim, poxa, por que tá acontecendo comigo? O que eu tô fazendo de errado pra essa pessoa, né? E aí, muitas vezes, nisso vem o vitimismo, sabe? Vem aquela parte da gente se frustrar com o nosso desempenho, enfim. Não vamos deixar isso acontecer, vamos aprender a lidar com esse chefe. Porque, infelizmente, estamos em 2022. Agora, coincidentemente, são 20 horas e 22 minutos. E ainda existe líder totalmente despreparado para estar na posição de líder, tá? O ideal seria o quê? Que os líderes buscassem desenvolvimento, tivessem inteligência emocional, que os líderes soubessem como fazer gestão de pessoas, né? Mas, infelizmente, essa é uma relação muito complicada, sim, porque tem muitos líderes que estão despreparados. Mas, tocou meu celular. Mas, voltando, vamos aprender a lidar com essas situações, tá, gente? É muito importante que a gente saiba lidar com essas situações. Deixa eu só desligar aqui. E o pior não é nem tocar o celular durante a live, né? É ser 0303, que é um DDD de telemarketing. Essa é a pior parte. Mas, enfim, lidar com gestor é isso, gente. Sempre manter a sua postura, né, de liderado, com muito respeito, perguntando, dando ali já o seu problema, as soluções que você espera que tenha, né? E esperando uma fala dessa pessoa, desse líder. Se for um líder já mais aberto, que escute, que converse, que pergunte,
aí você vai ter uma liberdade maior. Mas a gente tá falando de pessoas difíceis aqui no ambiente de trabalho, né? Bom, agora vamos falar sobre a relação com o subordinado. Eu sou o líder e tenho essa pessoa abaixo de mim. Ou eu nem sou o líder direto dessa pessoa, mas hierarquicamente o meu cargo é maior do que o dessa pessoa e eu preciso pedir para que ela faça algo. E é uma pessoa complicada, aquele tipo de pessoa assim que você fala, olha, você pode... a função da pessoa é garçom, a pessoa é um garçom. Aí você fala assim, você pode trazer um copo de água pra mim, por favor? E a pessoa fica brava, porque você pediu um copo de água, sendo que a função da pessoa é servir, né? O que mais tem, assim, o que mais tem de instabilidade, quando a gente fala de analisar o perfil de um funcionário, que é instável, ele sempre vai ter problema em fazer a própria função. Sempre. E vocês que trabalham em empresas, com certeza, veem situações diariamente assim. A pessoa tá contratada para isso e deu um show porque não quer fazer isso. Tipo, como assim, né? Tipo uma bibliotecária não querer colocar um livro na estante, entendeu? E aí você fica pensando, meu, se fosse eu faria, né? E a gente confunde, assim, um pouco da empatia com aquela situação, enfim. Mas como lidar com isso dentro da empresa? Primeira análise, eu vou repetir. Interfere na minha produtividade, no meu trabalho? Sim. Tá, então a gente segue para o segundo passo. Se a resposta for não, se essa pessoa que está ali, né, hierarquicamente abaixo, está tendo um problema, está acontecendo alguma coisa, a gente está vendo, mas não está interferindo no seu, segue o seu trabalho, segue a sua rotina, as suas demandas, as suas entregas, porque vai ter alguém vendo isso. Isso é uma coisa muito importante, que eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui. Presta atenção. Muitas vezes a gente tem algum problema na empresa e a gente acha que só a gente está vendo, que a pessoa que está acima da gente ou a pessoa que é o chefe daquela pessoa problemática não está enxergando o problema que está acontecendo ali. Mas sim, a chefia daquela pessoa muito provavelmente está sim enxergando aquilo. Mas nas empresas não é fácil chegar e falar assim, não, vai embora, vai pra casa. Não tá dando certo. A gente não pode fazer isso numa empresa grande, numa empresa com procedimentos e etc, né? Então, falando de uma empresa grande, que tem os seus setores estruturados, tem os gerentes, tem os diretores, tem toda a hierarquia, né, ali dentro da empresa, a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, nossa, você não tá dando mais certo. Nós vamos te desligar agora. Não é assim que funciona. Então, geralmente tem alguém vendo aquela pessoa e tem alguém vendo que a pessoa está ruim. E se você realmente acredita que não estão vendo, que não está sendo boa a percepção ali do líder sobre aquela pessoa, o que você faz? De novo, levanta a mão, pede uma conversa em particular com o líder da pessoa e expõe isso de uma forma respeitosa, porque a forma como a gente fala interfere muito, tá? Na credibilidade que a gente passa. Então, assim, o momento certo pra falar isso não é quando a gente tá pé da vida. Não, nunca vai ser esse momento certo. Porque quando a gente tá nesse momento, a gente vai chegar com raiva, com explosão, querendo impor aquilo ali. Então, não é o momento certo. A pessoa... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Se a atividade da pessoa interfere na sua, o meu subordinado ali, ou o meu par, vamos falar do par agora, né? O que é o par dentro de uma empresa, de uma estrutura? O par geralmente está no mesmo nível hierárquico que você. Ele tem funções provavelmente diferentes, né? Porque é difícil a gente ter as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, só numa linha de produção. Todo mundo tem que ligar, todo mundo tem que entregar uma nota, todo mundo tem que faturar. E aí sim a gente tem os pares nesse sentido. Se não, os pares são as pessoas que estão ali
Eu sou uma analista e tem um outro analista aqui no mesmo nível, mas que responde para um outro engenheiro. Eu sou assistente e tem um outro assistente aqui que responde para outro engenheiro, enfim, outro advogado, independente, né, da função. Os pares, eles trocam muita informação. Então, por exemplo, eu hoje tenho um cargo de gerente. Eu tenho os meus pares gerente, né, pela empresa toda. E eu troco muita informação, muita figurinha. O que você colocou nessa planilha? Como que se preenche isso, etc. E são essas pessoas que mais ajudam a gente a crescer, porque são as pessoas ali que sabem da atividade. Você provavelmente, quando for assumir uma posição de líder, nesse grupo de pares, você vai estar se sobressaindo também. Então, assim, eu falei isso na outra live. Quando a gente fala de network, né, quem que faz você ganhar uma promoção? As pessoas que estão do seu lado e abaixo de você. O seu gestor só te dá uma mãozinha e te puxa. Esses pares, eles te sustentam no cargo, porque muitas vezes você vai crescer e você vai virar gestor dos seus próprios pares, né? Então, o par, para mim, é uma das relações assim mais importantes que você pode ter dentro de uma empresa. Se você tem um par instável, que um dia te pede ajuda, no outro dia te xinga, no outro dia te fala mal de você para outra pessoa, e no outro dia isso, no outro dia daquilo, não sei o quê, como você tem que agir? Totalmente estratégica. Então, assim, você vai fazer o quê? Sabe a expressão, vou ser político? Dentro de uma empresa, a gente precisa aceitar que sim, precisamos ter um jogo de cintura, sabe? A gente precisa saber lidar com essas pessoas que na nossa frente estão agindo de uma forma, atrás estão agindo de outra. As pessoas que uma hora estão te oferecendo ajuda ou te agradecendo por algo, em outra estão te apunhalando pelas costas. E isso é normal também em empresa corporativa, tá, gente? Empresa pequena acontece isso, empresa média acontece isso, empresa grande acontece isso, empresa gigantesca pode ser Great Place to Work e ter todos os selos aí de empresa boa para trabalhar, mas mesmo assim vai acontecer, tá? Porque esse perfil de assim, salve-se quem puder, os melhores sobrevivem e etc. Existem muito por aí, existe até mais mesmo do que as pessoas que estão buscando desenvolvimento. Então a gente tem que aceitar isso e aprender a lidar com esse perfil, né? Então, assim, como que você vai ser estratégica em lidar com esse tipo de pessoa, né? Que estava ali, você estava ajudando e etc. No outro dia falam mal de você. Você vai tomar cuidado com o que você fala, com o que você ensina, como que você reporta as informações, o que eu realmente preciso passar para essa pessoa, o que faz parte, assim, que é a minha obrigação, né? Será que eu não estou gastando tempo demais ajudando aquela pessoa que depois vai estar me comprometendo? Será que eu estou formalizando tudo que eu falo com essa pessoa? E isso é muito importante. Às vezes a gente acredita na palavra de alguém, né? A gente acredita assim, não. Eu pedi aqui pro fulano me trazer um copinho de água. E ele falou que vai trazer. Então eu vou esperar por ele. E aí quando você vai lá cobrar, fala assim, cara, você nem ia me trazer água? Ele fala assim, putz, eu não lembro de você ter me pedido isso. E isso acontece muito, né? E por que acontece? Porque a gente deixa de formalizar, de escrever, de mandar um e-mail, de mandar um WhatsApp, de ter uma prova do que está acontecendo. Então, a melhor forma, a parte mais estratégica de lidar com pessoas que na frente falam de um jeito e por trás falam outro, assim, que são pessoas que você não consegue sentir estabilidade, sentir verdade, sentir firmeza naquela pessoa, formaliza as suas ações. Use da estratégia de formalizar o que você está tratando, o que você está falando, o que você está fazendo, para você depois chegar e falar assim, tá vendo aqui? Eu falei pra você, eu pedi água 20h33. Era o horário que eu pedi uma água. E você falou pra mim que ia trazer. E parece tão simples, parece tão bobo, sabe? Parece tão... Ai, Camila, mas é lógico isso. Só que quando a gente vai parar pra pensar, a gente não faz isso o tempo todo. A gente
não cria estratégia para mostrar, né, que a gente está ali fazendo. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho uma das atividades que é fazer solicitações, né? A gente tem que solicitar compras, etc., colocar no sistema. Quem está solicitando coloca lá numa planilha, daí é inserido no sistema e vem para minha aprovação. Eu aprovo, vai para o setor de compras, o setor de compras faz os orçamentos e depois retorna para minha aprovação novamente. Essa questão do compras, lá antes, era um problema. Por quê? Porque tem uma pessoa que insere no sistema. E aí o pessoal falava assim, eu pedi para fulano inserir no sistema essa requisição. E o fulano falava assim, não recebi nada. Eu, como líder, o que eu fiz para formalizar isso, para acabar? Porque uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava outra, etc. E tava difícil, porque nem eu mais sabia o que tava acontecendo ou não. Vamos formalizar. Então, a partir de agora, todo mundo que quer alguma coisa vai colocar nessa planilha, a pessoa vai colocar que inseriu e etc, etc, etc. Formalizando as coisas, colocando ali, escrevendo literalmente na pedra, a gente vai começando a ser mais estratégico. Então, com essas pessoas aí que a atividade interfere em algo, precisa ser estratégico, precisa formalizar, precisa ter essa não é a palavra que eu quero usar, mas essa desconfiança, sabe? Que a pessoa não vai estar ali confirmando e realmente falando que fez aquilo, que combinou aquilo com você. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu era analista ambiental numa empresa e nós tínhamos que entregar um relatório para o órgão ambiental, ou seja, era um relatório muito, muito importante mesmo, assim, era de conclusão de uma atividade de supressão vegetal, a gente estava tirando umas árvores, etc. E eu recebi o relatório, liguei para a menina no escritório e falei assim, olha, fulana, eu estou te enviando o relatório para ser protocolado, tá bom? Ela era uma par minha. Eu era analista, ela também era analista, nós duas tínhamos chefias diferentes. E eu liguei para ela e falei, tô te enviando, ok. E na época, né, alguns aninhos atrás, a forma de fazer esse envio era via malote. E o nosso malote, como que era? Entregava para um motorista de um caminhão que deixava lá na outra unidade. Era bem formalizado. Mentira, tá, gente? Não era nada formalizado e esse foi o problema. Enviei o relatório. Chegou lá para essa menina e ela não protocolou na data certa. Mas para mim estava tudo certo, afinal eu enviei e acreditei que ela fosse fazer a parte dela, né, do combinado. Deu uma semaninha depois, eu falei assim, fulana, tem como você me enviar o comprovante, o protocolo para eu guardar aqui também desse relatório? Por telefone isso. E aí ela pegou e falou assim, eu já vou dar uma olhada aqui e te retorno. Eu falei, beleza. E eu lá, acreditando assim, tudo certo, favorável, né? Até que eu abro o meu e-mail e vejo um e-mail desse tamanho dizendo que eu não tinha entregue o relatório. E foi aí que... Qual foi a minha atitude aí, gente? O que vocês acham que eu fiz? Escreve aqui nos comentários da live. Vocês acham que eu fui estratégica? Vocês acham que eu me impus? Vocês acham que eu tinha uma prova? Que eu tinha formalizado alguma coisa? Vai, escreve. Vou esperar um pouquinho pra ver o que vocês vão escrever. Continuando. O que a Camila fez naquela época? A Camila viu o e-mail e desabou em chorar. A Camila desabou em chorar. A Camila surtou. A Camila não queria mais trabalhar, porque a Camila pensou assim, cara, que sou eu aqui? A menina tá mentindo e tal, e eu não quero mais isso pra minha vida, e não é pra mim isso aqui, e é um ninho de cobra, e eu não aguento mais. E eu me coloquei na posição de vítima, ao invés de ser estratégica. E quando eu me coloquei na posição de vítima, eu tava colocando toda a responsabilidade da minha carreira na mão daquela pessoa que estava agindo de uma forma contra os meus princípios. E eu tava colocando na mão dessa pessoa, desse tipo de gente, a minha carreira, sabe? Então hoje eu vejo que não deveria ter feito isso, né?
vamos encontrar uma solução, vamos ser estratégica e etc. E por muito tempo eu tive um bloqueio surreal, assim, em lidar com essa pessoa. Até que minha diretora chegou na época e falou assim, Camila, quem que é a tua chefe? Daí eu falei, você, né? Você que é minha chefe. Ela falou assim, e você enviou o relatório? Eu falei assim, eu enviei, mas eu não tenho prova. Eu enviei, mas eu não sei, eu não tenho prova, não sei. E ela falou pra mim assim, dá pra protocolar ainda? Aí eu falei, sim, o prazo é hoje. Ela falou assim, duas coisas. Uma, eu acredito em você. Você é da minha equipe, você falou que mandou, eu acredito. Para de se preocupar com o que fulana está falando. 2, protocola. Já é 2 da tarde, você tem que protocolar. Deu problema e qual que é a solução? E isso pra mim foi assim um tapa na minha cara, porque eu estava focando no problema da relação com alguém. E na empresa, numa vida corporativa, a gente não tá ali pra ser amigo, pra ser apoiado, pra ter um colega de trabalho falando que a gente é bom, nos apoiando. Isso a gente tem em casa. Isso a gente tem nos amigos, isso a gente tem na família. Na empresa a gente tá ali sendo pago pra ter solução, entende? Então, assim, qual que foi a solução? Cara, daqui, eu vou pegar o carro agora e vou lá protocolar o relatório. Eu tô no tempo. E é aí que a gente aprende a ser estratégico na forma como a gente lida, na forma como a gente reage às relações, entende? Por que eu tava abalada? Porque a menina era minha amiga, porque eu confiei nela. E olha só, se eu tivesse naquele momento desistido da minha carreira, sabe? Se eu tivesse abandonado tudo, nossa, ia ter abandonado tudo, eu não estaria onde eu estou hoje, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui, não estaria tendo essa história pra contar pra vocês, porque eu teria virado vítima da situação. E aí quando eu falei, não, então tá bom, daqui que eu vou protocolar, daqui tal, não sei o que, não. Sabe o que a menina fez? Ela falou, não, deixa que eu vou protocolar. E aí ela nem precisava ter mandado e-mail, era só ela ter ido lá e protocolado. Então, no final, ficou feio pra quem? Pra ela, que estava tentando ali, de certa forma, me atingir. E isso é uma história, assim, que é verdadeira, tá? É verdadeira, aconteceu mesmo isso. Eu estava, claro, no início da minha carreira, né? E acontece com a gente constantemente. Depois aconteceram N outras histórias parecidas com essa. Mas quando assumimos um papel estratégico e que a nossa carreira, né, a nossa vida profissional depende só da gente, a gente não sai chorando, decepcionada por alguém. A gente cria uma solução, a gente vai atrás de como fazer acontecer. Porque muitas vezes a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha, é uma empresa boa, que a gente gosta, que a gente se sente confortável, que a gente se sente animado, enfim. E aí alguma pessoa ali, sendo uma pessoa que não tem nada a ver, cara. Vocês viram que a live, no início da live eu falei sobre as pessoas que não interferem, né, na nossa linhagem, no nosso trabalho, nas nossas funções. E eu parei de falar delas lá no início já. Porque se a pessoa não tá, assim, eu faço a função A, na linha A, e tem uma pessoa 2, que tá, tipo, a minha linha é a linha das letras. E aí tem uma pessoa na linha dos números, que é o número 2. Eu sou a letra A e ele é o número 2. Essa pessoa não interfere na minha produtividade, essa pessoa não está interferindo na minha vida e etc. E está tentando me atingir, eu nem vou gastar energia com essa pessoa. Não vou. Por quê? Porque se eu estou de bem com o meu chefe, se eu estou de bem com os meus subordinados, se eu estou de bem com 99% dos meus pares, eu já tenho a minha rede, eu já tenho uma network, eu já tenho as pessoas que vão me promover ali, entende? Então, assim, vamos parar de gastar energia com as pessoas que estão fora da nossa linha. Vamos separar. Nossa vida profissional, nossa empresa, é a nossa empresa. A nossa vida profissional é a nossa vida profissional. Quando você entra dentro de uma empresa, quando você entra dentro do seu ambiente de trabalho, você assim, ó, estou assumindo meu papel profissional aqui agora. Estou assumindo a minha versão profissional.
Então, assim, tem pessoas dentro da empresa que podem se tornar amigas? Tem. Só que aí, quando você for para sua casa, que você assumiu o seu papel, agora estou aqui assumindo o meu papel amiga, convida a pessoa, é uma relação. Se essa relação atrapalhar no trabalho, se ela interferir no trabalho, eu tenho que cobrar um amigo. Tenho que cobrar no trabalho a produção de um amigo. E o amigo ficou bravo porque eu estava cobrando e eu deveria ter ficado quieto e não cobrado. Se tá interferindo, as versões aí já tá misturado. Já não tá dando certo. Entende? Então, a linha das relações na empresa é muito tênue entre a vida profissional e a amizade. E a gente precisa saber que o nosso amigo dentro do trabalho vai nos cobrar. Por exemplo, eu na minha empresa, eu pelo menos me considero amiga de todo mundo. De todo mundo mesmo. Eu chego, se tem aniversário, faço vaquinha pra dar presente, e tomo café junto, e conto história da vida, e adoro falar, e adoro contar história, e adoro dividir, mostrar vídeo das minhas sobrinhas, mostrar vídeo do meu cachorro, adoro fazer isso. Sou amiga de todo mundo. Só que na hora que eu tenho que cobrar, que eu tenho que assumir o meu papel, né, de líder ali dentro, eu não deixo a linha ultrapassar. Eu não cobro mais um e menos outro. Eu tenho esse limite. E você precisa ter esse limite para ser estratégica na sua carreira. Entende? Então, assim, a gente tem que, quando pensar em crescer em carreira, não, quero melhorar. Porque, assim, tem que querer, tá, gente? Para você crescer, você melhorar de posição, você ganhar mais, você estar numa casa melhor, você estar com a sua conta mais recheada, você estar ganhando mais dinheiro, você tem que querer. Eu quero ganhar mais dinheiro? Vamos lá, tem que ter a reflexão. Tem que refletir. Eu quero ganhar mais dinheiro? Eu quero ter uma posição, né, de carreira melhor? Eu quero ter mais autoridade no que eu faço? Eu quero conquistar o meu espaço na vida corporativa? Sim, eu quero. Então você vai ter que se esforçar. Simples assim. A gente às vezes acha que é sorte, ou que vai trabalhando, levando a barriga que uma hora vem, mas não. Depende de esforço, tá? E é tipo academia, quando você começa a academia. Vai pra academia. Academia tem várias fases, que é igual trabalho. Primeiro, é a preguiça, a negação, né? Tipo assim, não, hoje não quero, e etc. Vamos deixar isso pra depois. A gente tem isso no trabalho também. Mas aí a gente vai na academia. E quando a gente chega lá, parece que muda, né? Fala assim, agora eu tô aqui, vamos fazer. Só que pra academia dar certo mesmo, você tem que se esforçar, você tem que dar tudo de você, você tem que dar 100% ali. Não adianta você ir lá num aparelho e ficar no WhatsApp, você não vai estar prestando atenção no treino, você não vai estar prestando atenção no que você está fazendo, na corrida, etc. Você tem que estar com a mente ali na academia. No trabalho é a mesma coisa, você vai ter que estar com a sua mente focada no trabalho. E aí vem o seu esforço total, porque isso demanda esforço. E aí na academia você tem que ter uma boa relação com o cara que quer dividir um equipamento com você. Na academia você tem que aceitar a instrução, a correção de um profissional ali que já tem mais experiência, que tá ali para ensinar. Porque na academia você não pode ficar brava porque o professor da academia corrigiu o seu ângulo de abertura do braço. Não pode. E no trabalho também não. Então, assim, demanda esforço. Às vezes dói. Você vai chegar no outro dia e vai doer, né? Tipo, começa a doer o corpo na academia, não começa? Doendo e tal, não sei o quê, parari, parará. No trabalho, dói às vezes. Dói por quê? Porque você tá cansado, porque você tá exausto, porque você tá se empenhando sempre, né? E dói. Mas no final disso tudo, tanto na academia quanto no trabalho, meu filho, sempre vale a pena. Porque o resultado vem, porque o resultado aparece. E quando você se compromete com o negócio, quando você coloca ali seu esforço, você aceita todos os dias sair da sua zona de conforto e se esforçar e fazer acontecer, você para de perguntar e se der certo, e você começa a pensar quando der certo, porque você está se esforçando. Então, assim, voltando para relações no trabalho. Relações no trabalho precisam de esforço.
Relações em casa. Às vezes a gente tem que se esforçar a entender um irmão mais novo, a gente tem que se esforçar a entender o nosso marido, a nossa esposa, né? Às vezes aquela pessoa tá tão assim, complicada naquele momento, e a gente para, entende, se esforça em entender. Relações são assim, né? A nossa vida em comunidade é assim, infelizmente. Infelizmente não, felizmente, porque imagina que saco seria viver sozinho, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu preciso estar perto de pessoas, assim, tipo, no trabalho. Quando eu tô trabalhando sozinha em casa, de home office e tal, cara, já não curto muito. Só que ao mesmo tempo, eu sempre falo, a parte mais difícil da vida profissional, independente se você quer seguir carreira SLT, se você quer empreender, se você é professor, se você é empresário, se você tá vendendo coisas, se você vende serviço, enfim, independente do que você faça, a parte mais difícil vai ser sempre lidar com pessoas. As pessoas são totalmente imprevisíveis, não tem receita de bolo. Não é assim, mistura tudo, bota no forno por 20 minutos. Não dá pra fazer assim. As pessoas são diferentes, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a forma de falar, cada uma tem a forma de pensar, cada uma tem os seus problemas, tem as suas fases. Cada pessoa é diferente e única, né? E aí vai da gente aprender a lidar com cada uma. Mas para aprender a lidar com essas pessoas, o primeiro passo é nos conhecer e saber lidar com a gente mesmo. É entender quando que eu tô ficando brava, quando que eu tô saindo das estribeiras, quando que pra mim tá ficando demais. Como que eu vou respirar, como que eu vou voltar, né, como que eu vou voltar pra minha vida, como? E aí você tem que saber isso, você tem que praticar esse autoconhecimento antes pra conseguir lidar com uma crítica, pra conseguir lidar com uma pessoa que está tentando puxar o seu tapete dentro da empresa, pra saber lidar com um funcionário problemático. Precisa, porque você vai ter. Não existe empresa com funcionários perfeitos, não existe clientes perfeitos, não existe nada. Até eu tenho uma mentorada, né, que a gente está desenvolvendo as estratégias de empresa dela, que ela está tendo um problema há meses com o cliente. Ela fez um serviço, executou o serviço, entregou o serviço foi pago. E toda semana ela é chamada lá porque os caras reclamam de alguma coisa no serviço dela. Assim, como que quando você abre a empresa, você vai imaginar que vai ter um cara que vai te chamar toda semana para rever o serviço? Não, você não imagina essas coisas. Por isso que você tem que estar preparado para saber lidar com isso, né? Criar estratégia. E aí, sair do papel de vitimismo, lembrar da história aí da Camila. Para de chorar. Dá pra fazer? Dá pra consertar? Dá pra melhorar? Dá pra concluir o serviço? Dá. Então, foca na solução. Foca no seu desempenho. Foca na sua entrega. Não se preocupa com essa pessoa. Camila, mas e se... Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem enviar ali como pergunta, tá? Tô vendo, eu vou estar lendo aqui as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer. E porque o tempo tá acabando, né? Chega em 1 hora, acho que desliga, né, produção? então a gente tem que aí se agilizar no tempo e eu começo a contar a história e me empolgo, né? Vocês sabem como eu sou. Então, assim, Camila, isso me perguntaram, tá? Camila, mas e se eu já tentei falar com meu chefe, meu santo não bate com meu chefe, o que eu faço? Como que eu vou lidar? Porque o chefe é chefe, né? Se o santo não bateu, fica complicado. Gente, se você está numa posição onde o seu chefe não entrega, seu chefe não tá dando certo, você não tá se inspirando nele, com certeza tem algo de errado, tá? E aí, claro que depende muito de pessoa para pessoa, mas muitas vezes a estratégia continua se desenvolvendo até você conseguir uma vaga pro lado, para sair daquela chefia, para ir para outro lugar. Não, Camila, só tem opção de ir para cima com aquele chefe. Como que eu faço? Se você só tem opção naquela linhagem, se a tua empresa só permite aquilo, não permite transitar por setores e etc., eu vou ser bem franca para você. Você vai se desenvolver, a gente vai achar um emprego melhor.
essa ideia de ficar presa ao emprego, de ficar presa a uma empresa só, de não poder sair, etc., é passado, viu? A nossa carreira depende única e exclusivamente de quem mesmo? De nós mesmos. Então, assim, não estou tendo crescimento, não está dando certo, meu chefe não está dando. Com muita calma, estratégia, vamos traçar um novo plano e vamos conquistar o emprego que você está querendo, a posição que você está almejando, e ir para onde você está querendo ir, entende? Então, não andar assim comigo. Eu falo que a minha forma é tapa na cara. Não dá, eu não aceito que ninguém se coloque numa posição de vítima. A minha empresa não dá aumento, a minha empresa não faz isso, meu chefe não permite isso, meus colegas isso, a relação aqui é muito complicada, não sei o quê. Beleza, dá pra crescer, dá pra faturar mais, dá pra ganhar mais dinheiro, sim, mesmo tendo que sair totalmente da zona de conforto e indo pra outro emprego, tá? Então, não coloque nunca essa responsabilidade na mão de ninguém. Tá difícil a relação, tá complicada, tá tendo problema, vamos pular para outra árvore, que tem muito mais fruto lá. E é assim que funciona. Claro que não é estratégia, não é sempre a mesma estratégia, né? Às vezes tem algo de errado também com a gente, que é difícil sair desse papel de vítima, sim, muitas vezes. Mas se você está passando por uma situação, manda para mim no direct, vamos conversar, vamos falar sobre isso e eu vou te ajudar a tentar sair um pouco desse problema aí que você está tendo com relações, tá? Pessoal, o assunto de hoje era esse. Muito obrigada para quem está aqui assistindo a live, quem passou por aqui, quem enviou para os amigos, para as amigas. É muito importante para mim. Eu vou estar divulgando essa live, tá? No perfil depois para ficar gravada também. Então, se você mandou para alguém que você acha que seria bom ter assistido isso, se a pessoa não conseguiu acessar agora, depois você manda o link, depois você compartilha com a pessoa, que tá tudo certo também. Eu estou pensando, eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre horários para as lives, né? E os dias. E ganhou quinta-feira às 8 horas. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar voltando aqui com vocês, fazendo mais uma live, falando sobre outro tema aí estratégico para a carreira profissional de vocês. Então, se vocês tiverem sugestões, eu sempre abro caixinha lá, inclusive essa sugestão desse tema dessa live de hoje veio das caixinhas, tá? Então, é uma prova aí, ó, que eu tô escutando, tô fazendo o que vocês estão pedindo. Então, fica ligado, todo dia tem conteúdo novo, posto reels, posto foto, posto story, então interaja comigo, compartilha com as amigas, que vai estar me ajudando também, tá bom? Então, um beijo pra vocês, muito obrigada aí pela participação de novo. E se eu pudesse, eu mandaria um beijo pra cada uma que tá aqui, assim, mandando emojizinho legal. Beijo, mãe! Tchau, gente!